Deus Pai. Glória a Deus. Vocês estão bem? É bom estar de volta. Eu estou sentindo falta do meu tradutor. Quem vem me traduzir aqui? Amém, queridos. Pode sentar. Obrigada, louvor. Como é? How are you? I'm skill. Como é? Eu queria dizer, gente, que eu estava com muita saudade de vocês e que é bom estar de volta, viu? Mas eu só tentei dizer isso, porque eu sei que eu não disse. Amém. Então, queridos, é bom estar de volta, é bom estar em casa, novamente, né? Depois de 6 meses, que todo mundo sempre diz, passou rápido, né? Passou, rápido, né? Para mim, eu não posso dizer que passou tão rápido, mas eu posso dizer que eu provei de uma graça do Senhor, uma graça que me assistiu, que cuidou de mim. Vocês não vão me ver aqui me queixando das dificuldades que eu tive que passar naquele lugar. Vocês não vão me ver falando nada, primeiro porque eu não dou ibope a Satanás, isso é primeiro. E eu posso dizer que eu fui com um propósito, e eu voltei com 100% desse propósito cumprido. Não foi fácil, não foram dias que eu vou dizer para você que foi 100% tudo bem, mas eu provei dessa graça do Senhor. E eu louvo a Deus por isso, sabe? Eu conversei aqui com algumas meninas, com algumas pessoas já, e em nenhum momento, só se realmente o Senhor trouxer algo para que eu use para que eu fale aqui, de experiência, para ajudar alguém, mas eu só tenho que louvar ao Senhor, porque as dificuldades, elas vão vir independente. Eu costumo dizer que com a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, as coisas já não são fáceis. Agora, você imagina fora da vontade de Deus, né? Então, independente de qualquer coisa, eu sei que eu estava seguindo uma orientação do Pai, e graças a Deus deu tudo certo, e foi tudo bem. Amém? E nessa noite, queridos, eu queria falar um pouco com você, diante de tudo que eu pensei sobre falar e orando, desde que eu disse que eu estaria ministrando essa noite, veio no meu coração para falar um pouco com você sobre fé. Amém? Afinal, nós somos o povo da fé, não é isso? E lá em Hebreus, capítulo 11, queridos, nós lemos muito sobre a tão famosa Galeria da Fé. Quantos aqui já ouviram sobre a Galeria da Fé? Né? Eu acredito, queridos, que a maioria aqui de vocês, talvez não todos, mas a maioria conheça a tão famosa Galeria da Fé. Homens e mulheres que Deus listou por causa de uma fé aprovada. Amém? Diante de Deus, uma fé aprovada diante de Deus, uma fé aprovada diante dos homens. Amém, queridos? Mas sabe, queridos, você sabe por que esses homens estão nessa galeria? Sabe por quê? Não era, queridos, porque a vida deles era mamão com açúcar, era melzinho na chupeta, como alguns dizem. Não é porque a vida deles era fácil, não. Esses homens e essas mulheres, eles foram parar na Galeria da Fé, porque apesar dos desafios, apesar do que aconteceu, eles venceram em fé. Aleluia! E sabe, queridos, nessa noite, eu não quero te desencorajar, amém? Eu não quero te desencorajar, mas nós vamos falar de desafios para quem é da fé. Porque você sabe que para quem é da fé passa por desafios também? Amém, queridos? E a vida desses homens, queridos, da Galeria da Fé, não era nada fácil. E nós vamos caminhar aqui, falando de alguns, e eu quero que você fale aqui, pense aqui comigo, vamos combinar aqui, que Abraão,
Quem sabe? Quem conhece Abraão aqui? A história de Abraão. Ele sai da sua terra, ele sai da sua parentela, numa época que não tinha GPS, que não tinha Google Tradutor. Ele saiu da sua parentela, da sua terra, ele não sabia para onde ele ia, que idioma que ele estaria falando. Queridos, com certeza não foi fácil para Abraão, concorda? Ir para uma terra desconhecida. Não ter o GPS. Quem assistiu meus stories viu lá eu falando, né? Sobre eu entrar lá num local. Eu fui devolver um produto que eu comprei. Lá é Temo, que é como se fosse a Amazon. E eu comprei uns produtos para as minhas filhas lá. E teve uns que vieram num tamanho ruim. Errado. E aí eu fui devolver. E aí eu peguei o GPS, eu pesquisei na internet, eu peguei o GPS, botei lá o endereço, coloquei lá no Google Tradutor, cheguei lá e disse, estava lá no Google Tradutor, preciso de ajuda, tenho que devolver esses produtos aqui. Ele olhou, leu, ok, pegou um papel, me entregou e disse ok. Fui embora, assim que eu entrei no carro, já estava lá dizendo que o meu produto tinha... Gente, foi assim, eu saí da loja quando eu entrei, tipo uns correios lá deles, e eu entrei, sentei no banco do carro. Antes de eu ligar o carro, eu olhei, recebi uma notificação, estava lá dizendo, seu produto já está a caminho e tal, dentro de 24 horas você vai receber de volta o reembolso. Dependendo lá da operadora. Só sei que com menos de 24 horas depois o dinheiro já estava na conta. Porque com Google Tradutor e com GPS, veja, queridos, eu não estou diminuindo o meu desafio, porque, queridos, você não vai conseguir mensurar o desafio que eu vivi naquela terra. E, mediante a isso, com todas as facilidades e tecnologias que se tem hoje, pensa comigo, naquela época não existia. Quão dificuldade Abraão teve que não pensar para cumprir a vontade de Deus. E o que falar de Moisés enfrentar Faraó? Já pensou? Imagina você lá, chegando diante de uma autoridade, do presidente, né? Aleluia, glória a Deus. Você chegar diante dele e dizer, ei, liberta aí, meu povo, porque foi Deus que mandou. Pensa aí. Liberta aí, meu povo. Queridos, é muito bonita as histórias. Elas são lindas. Mas eu acredito que eles tiveram um friozinho na barriga. Que teve aqueles arrepios. Que Moisés, inclusive, ele disse, escolhe outro. Não é isso? Outro exemplo, queridos. A gente vê Raabe. Que mulher de fé, a história dela, né? Ela escondeu os espias. Você teria coragem? Porque eu não sei se vocês sabem, queridos, mas se batessem lá e descobrissem que os espias estavam lá, a cabeça dela rolava junto. Será que você ia ter coragem? Você, olha, procura ali a casa do vizinho, porque eu tenho filho, tenho 3 filhas, se acontecer vai ficar sem mãe, vai ficar sem pai. Será que você teria essa coragem? Mas, queridos, quem viveu essas histórias, ali, Raabe, Moisés, Abraão e tantos outros, viveu ali na pele, eu acredito, e eu tenho certeza, amados, que não foi fácil para eles, não. Foi desafiador, foi difícil. Sabe, queridas, as pessoas, às vezes, elas olham, trazendo para o meu exemplo, elas não têm noção do que eu vivi ali durante esses meses, que foi desafiador, e as pessoas olham, às vezes, veem isso como nada demais. Foram só 6 meses que ela ficou longe do marido e das filhas, que besteira. Eu fazia isso também. Gente, debaixo da vontade de Deus não foi fácil, imagina fora da vontade do Senhor. A gente tem que ser direcionado, e eu olho para esses homens, eu penso, só sabe quem vive na pele mesmo. Os grandes desafios. Talvez as pessoas acham, queridos, que era um tempo que... porque teve momentos, com certeza, no processo da vida deles, na história deles, que eles achavam que não iam aguentar. Eu, na minha insignificância, que não passei nem pelo 1/3 do que eles passaram, nem a metade de 1/3, achei em alguns momentos que eu não ia aguentar, que eu ia ter que sair dali, que o Elton chegou a dizer para mim, volta, porque eu achei que eu não ia suportar.
Quantas vezes liguei para ele chorando? Glória a Deus, eu olhei para Marlene e me lembrei, gente, Marlene, às vezes eu ia dormir chorando, quando eu acordava de manhã tinha lá uma mensagem de Marlene, bom dia, mandando uma palavra de força para mim. Eu recebi mensagem de muita gente, mas da Marlene, era praticamente todos os dias eu recebia uma mensagem da Marlene. Ela me dando uma palavra de fortalecimento, um bom dia, um você especial, um eu estou orando por você, quase todos os dias. Eu recebi uma mensagem de Marlene. Eu recebi de muitos outros, muitos de vocês que estão aqui, mas da Marlene, e como era Deus usando a vida dela. Sabe, queridos, às vezes a gente olha para essas situações e eu olho para a vida desses homens e eu disse, meu Deus. Eu estava conversando com o pastor Marcelo Saraiva, muitos de vocês aqui conhecem, né? Antes de ele ir embora para os Estados Unidos, ele vinha todo ano, a gente fazia questão de trazer aquele homem de Deus aqui, hoje ele mora lá. Mas ele conversando comigo na conferência de ministros de lá, né? Ele disse, Leila, o verdadeiro treinamento de missões é esse aqui que nós fizemos. Porque ele fez a mesma coisa que eu fiz, por uma direção do Senhor. Só que em outro contexto. Quantas vezes ele disse para mim que ele achou que ele não ia aguentar, que ele chorava. Aí eu olho para a vida desses homens, Senhor, só sabe quem vive o processo. Imagina o que Moisés, Raabe e Abraão passou na pele durante aquele tempo. Sem as facilidades, as tecnologias. Eu dormia às vezes olhando para as minhas filhas. Acordava elas de madrugada. Alice, mamãe, eu estava dormindo. Eu digo, filha, que eu queria conversar um pouquinho. E aí eu dormia. E aí elas ainda ficavam depois tirando onda, tirava print. E aí eu dizia, ai de vocês se postarem isso. Imagina aqueles homens sem tecnologia nenhuma, sem ter como ver sua família, sem saber. Eu não consigo nem mensurar isso, queridos. Mas vamos seguir. Eu queria que você abrisse em duas histórias. Nós vamos abrir em Atos 21, a partir do verso 10. E nós vamos depois para Mateus, verso 16. Porque eu vou caminhar e eu vou falar alguma coisa sobre essas histórias. Aleluia. Vamos lá. Atos 21, a partir do verso 10 ao 14, vai dizer assim. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo. Assim, Ágabo, né? Este veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e os pés, disse, assim diz o Espírito Santo. Veja, era um profeta falando. Desta maneira, os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali pedimos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu, por que vocês estão chorando? Assim vocês partem o meu coração. Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos persuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Agora vamos lá para Mateus 16. Volta aí um pouquinho, Mateus 16, verso 21. Aleluia. Diz assim, a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciões, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim,
pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Veja, queridos, 2 textos, 2 homens muito bem resolvidos, Paulo e Jesus, amém? Que sabiam exatamente o plano e o propósito de Deus para a vida deles, mas existiam pessoas que tentavam persuadi-los, porque os amavam. Não era porque não gostava de Jesus ou de Paulo. Eles os amavam e eles queriam o melhor para Jesus e para Paulo. Não! Você não pode! Paulo, o profeta está dizendo, você vai ser amarrado, você vai ser preso. E Paulo disse, queridos, vocês estão me quebrantando o coração. Olha que coisa, queridos. O que ele estava querendo dizer aqui? Gente, vocês não estão me ajudando. Vocês não estão me ajudando. Eu estou sabendo do desafio. Eu estou sabendo que não vai ser fácil. Parafraseando, queridos, ei, vocês não sabem que eu sou da fé? Vocês não sabem que eu encaro os desafios? Aleluia! Sabendo que são reais, mas eu encaro de uma forma diferente. E aí ele diz, eu estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer, por causa desse propósito. Aleluia! E Jesus, queridos, você acha que Pedro não amava Jesus? Você conhece a história dos 12 discípulos. Você sabe que Pedro era um dos próximos de Jesus. Existiam os 12, mas existiam aqueles mais próximos. Não era panelinha não, gente. É porque tem pessoas que se aproximam mais do líder. Está tudo certo. E Pedro era um desses. Era um dos discípulos que andava mais junto ali. Ele fazia parte de um dos 3. Um dos 12, né? Você acha, queridos, que quando ele disse, ei Jesus, você não vai morrer não, é porque ele não amava Jesus? Não, ele amava Jesus. Ele foi logo pegando a peixeira dele, como diz lá no Nordeste. Não, morrer você não, o senhor não vai não. Ele amava Jesus. Aí Jesus disse, Pedro, você está me atrapalhando. E ele nem foi muito, né, porque Jesus não era de meias palavras não, né? Arreda de mim, sai para trás de mim, Satanás. E aí, parafraseando aqui, né? Você está me atrapalhando, Pedro. Você negar que o desafio vai chegar, não vai me ajudar. Ei, você negar que o desafio vai chegar, não vai te ajudar, querido. Os desafios, eles chegam. Não, sabe, Jesus estava dizendo, não me ajuda a encarar o que está por vir, Pedro. E nós vemos na história, queridos, que Jesus tanto sabia que ia ser difícil, que ele ora ao Pai. Se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim. Jesus já estava entrando ali em agonia, queridos. E o que ele precisava ali? Ele só precisava que eles ficassem ali, com ele, acordados e orando. Era só o que Jesus estava precisando. Era só o que Jesus queria. Ele não precisava que Pedro passasse a mão na cabeça dele e dissesse, não, isso não vai acontecer. Oh, Jesus, nada disso vai acontecer. Não. Ele sabia. Ele só precisava que eles ficassem ali em oração. Isso é ser da fé. Estou contigo e não abro. Amém, queridos? Jesus, queridos, você sabe, ele chegou a suar sangue. Você sabe, queridos, eu não preciso desenhar para você o sacrifício dele por nós. Amém? Você sabe disso tudo. Mas sabe o que acontece lá em Isaías 53? Eu vou ler aqui para você. Versículo 10, diz assim, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Eu estou lendo na NVI.
Queridos, Jesus, ele conhecia Isaías 53. Ele lia a Torá dele. Ele lia. Você lê sua Bíblia? Porque se você lê sua Bíblia, já tem muita coisa aí que você não precisa mais se surpreender quando acontecer. Ele não estava na dúvida se ia ser penoso ou não. Ele sabia, mas ele se fortalecia. Aleluia! Vai ser penoso, mas a alegria do fruto proposto. Mas a alegria no fruto proposto. Mas a alegria no fruto proposto. Eu resolvo me alegrar. Senhor, vai ser difícil. Eu vou pedir para sair, eu vou querer desistir. Mas eu sei, vai valer a pena. Aleluia! Isso é andar em fé e não ficar dizendo, aquela cruz não vai existir. Aleluia, aquela cruz não vai existir. Não, o Calvário não vai existir. Isso não é fé. Isso não é fé. Sabe, queridos, ser da fé é dizer muitas vezes, está difícil, Senhor, mas eu sei qual é o meu fim. Eu sei da promessa do Senhor. Eu sei aonde eu vou chegar. Sabe, queridos, a fé não nega os desafios. A fé não nega as oposições. Mas ela vê o que está diante. Ela vê através. Aleluia! Ela vê o que está por trás. A fé vê o que está atrás do desafio que você está vivendo. Aleluia! A fé vê o que está atrás da oposição. Queridos, deixa eu te perguntar uma coisa, sinceramente. Não precisa nem me responder, eu já sei sua resposta mesmo. Você entraria na cova dos leões? Você entraria nas covas dos leões? Você entraria na fornalha ardente? Porque, queridos, eu não sei você, mas requer muita fé para entrar num negócio desse. Sabe, queridos, as histórias da Bíblia, como da Bíblia eu falei, elas eram lindas, mas era fogo de verdade. E eram leões famintos. E quando eles entraram ali, eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não sabiam que os leões iam ficar bem quietinhos, dormindo. Eles não sabiam disso. O que eles sabiam era negar não é uma opção. Negar, eu não vou. Então, eles agiram em fé. Sabe de uma coisa? Eles estavam dispostos a morrer por aquela causa. Bora enfrentar o leão, isso é fé. Bora enfrentar a fornalha ardente, isso é fé. Amém? Aleluia. Mas sabe, queridos, hoje, olha, Senhor, eu estou aqui, segurando a onda, estou pegando aqui. Sabe, queridos, sabe, Senhor, eu sei o final da... Mas olha, Senhor, se bater na minha porta, eu não me garanto. Ah, Senhor, mas eu tenho filhos, eu tenho marido, eu tenho esposa, eu tenho... Ah, não, Senhor. Hoje é assim. Mas o correto era, Senhor, eu não sei o que está por vir. Mas, Senhor, eu sei qual é o final da minha história. E eu vou enfrentar, porque eu sei o que me espera do outro lado. Sabe, queridos, enquanto eu estava lá... algumas pessoas sabem disso, talvez só os líderes, né, do departamento. Enquanto eu estava lá, o meu marido estava lá se preparando para ministrar em Boston. Nesse meio tempo, né, agora nessa reta já final, nós fomos denunciados pelo conselho para o conselho tutelar. Eu não sei se você entende o que é ser denunciado por um conselho tutelar. E aquilo ali me desestruturou de uma forma que eu disse, meu Deus, eu estava disposta a largar tudo e se eu precisasse voltar de imediato. Porque eu pensava na minha mãe, só tinha eu, o Wellington e minha mãe que poderia responder. E eu vi, queridos, o Satanás se levantar diante assim de chifre, não foi nem de chifre e rabinho, não.
Foi mesmo elegante, né? Falando bem. Nos denunciaram para o Conselho Tutelar. E mesmo as nossas filhas estando muito bem amparadas, a gente teve uma rede de apoio muito grande, pessoas para pegar nossas filhas, que tomaram contas, que ficaram na nossa casa. Estava tudo mais, Satanás, ele se levantou. E nós fomos denunciados para o Conselho Tutelar. Amados, coisas aconteceram nesse meio tempo, no meio da igreja, durante esse tempo que eu estava fora, que trouxe tristeza ao meu coração. Não tinha como eu não me entristecer. Não tinha como não doer em mim. Apesar, eu estou falando da minha família na fé. Não podia ver isso como nada demais. E coisas aconteceram que, digamos assim, fomos pegos, entre aspas, de surpresa. E eu lembro que eu mandei uma mensagem para o meu pastor e líder, que é o apóstolo Guto. E eu disse para ele, bem assim, do jeito que eu vou dizer para vocês, eu mandei um textão, depois mandei um áudio, e eu disse, apóstolo, está certo isso? Está certo a gente amar tanto, e a gente se dedicar tanto e passar por essas coisas? Está certo isso? E eu falei um monte de... Eu perguntei, e eu disse, está certo acontecer isso, 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 está certo fazerem isso, 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 está certo isso, está certo isso, e está certo. E ele leu minha mensagem, falou algumas coisas, depois ele ouviu meu áudio, e aí ele retornou com outro áudio. E as palavras dele trouxeram paz ao meu coração. Mas eu fiquei pensando, o diabo ficava lançando, você não serve a um Deus Todo-Poderoso? Você não está lá na igreja? Vocês não estão lá fazendo isso, fazendo aquilo? Como é que vocês estão passando por isso? E eu entrei em contato com o meu líder, com o meu pastor. E eu queria que você prestasse atenção no que Tiago 1, a partir do verso 2 diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Gente, eu só tenho que dizer ao Senhor, obrigada, Pai. Porque a gente tem que considerar, por motivo de grande alegria, o fato de passar por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Você já meditou nesse versículo? Porque depois eu fiquei lendo e relendo, é isso mesmo, Senhor. Queridos, Deus é tão maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que Ele nos preparou para sabermos que existiria provações para a nossa fé. Ele nos preparou. Sabe o que isso nos mostra, amados? Que Deus sabe que vai existir momentos que nós vamos precisar recarregar. Que nós vamos precisar trocar as ferramentas da nossa jornada. Amados, quando nós sabemos o que está por vir como desafio, nós podemos nos antecipar e nos preparar para isso. Se você ler sua Bíblia, você já pode se antecipar em muitas coisas. Você sabe, queridos, que nós vamos ter aflições, desafios. Então, o que você tem que fazer? Se preparar. Como você vai se preparar? Vamos lá. Orando a Bíblia. Orando. A Bíblia diz, orai sem cessar. Sabe que eu tive essa experiência lá? Eu lembro que eu cheguei lá, né? E aí, primeiros dias, primeira semana, gente, eu ouvi acho que 10 vezes a mesma ministração. Porque ela me ajudava muito, né? Para o que eu estava já vivendo ali, aquela coisa toda, aquele sentimento de início. E eu fiquei ouvindo. Aí depois esqueci meu fone aqui, saí, comprei um fone para mim. Aí comecei, né? Vou ouvir ministração, vou ouvir a palavra. E aí o Senhor dizia para mim, não, você vai orar. Fique em oração. E era lá o dia todo. Não importava o que eu estivesse fazendo, eu estava lá.
Orando em línguas, orando, orando, porque a Bíblia diz, orai sem cessar. E isso aqui faz parte, queridos, de uma forma que nós vamos nos antecipar e nos preparar para os grandes desafios que se levantam na nossa vida. Então, a gente ora sem cessar, a gente lê a palavra, se edificando, ouvir músicas, louvores. Eu aconselho, queridos, a você não ouvir músicas seculares ou músicas que alimentam o seu ego, a sua alma. Escutem música que exaltem o nome de Deus e exaltem a Jesus. Sabe, queridos, se tentarmos ser como Pedro foi ali para Jesus, nós vamos impedir, inclusive, as pessoas de colocar as ferramentas que, de fato, elas precisam para o que está por vir. Ai, fulaninho, não vai acontecer, não. Vamos declarar. Olha, vamos. Veja, eu não estou dizendo que não é para a gente declarar. Vocês estão entendendo? O que eu estou dizendo para vocês é que o desafio vai vir, a gente querendo ou não. Os desafios, porque a Bíblia é muito clara. No mundo tereis aflições. Se tivesse só isso aí, a gente já parava aí. Mas tem outros versículos. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, Jesus já venceu. Amém, queridos? Então, quando você diz para alguém que ela não vai precisar de nada, que está tudo certo, amados, você não está ajudando a outra pessoa. Mas quando você diz para elas, olha, vai ter desafios, o outro vai dizer, opa, eu vou ter que me preparar. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou me fortalecer. Eu vou estudar aqui, eu vou pegar essa bagagem. Se eu tenho que trocar minha bagagem, eu vou trocar minha bagagem. Eu vou ficar pronto. Amém? Eu vou me preparar para não ser pega de surpresa. Para não ser pego de surpresa. Amém, querido? Eu não estou dizendo, amados, olha, preste atenção, em nome de Jesus, não vai sair dizendo, esposa do pastor falou isso. Gente, eu não estou dizendo que a vida de fé é só desafios. Não é isso. Não é isso, queridos. Mas existe uma diferença entre eu ficar a dizer, está tudo bem, tudo vai bem. Gente, eu peguei a versão, esse tudo vai bem. Inclusive, existe um contexto na Bíblia que fala sobre isso, mas as pessoas pegaram isso para esse tudo vai bem, às vezes, para justificar o caráter ou a própria alma. Não, nem tudo vai bem. Nem sempre tudo está indo bem, não. Queridos, ao invés de dizer isso, olha, tudo vai bem. Tudo vai bem, fulano. Em vez de dizer isso, diz, olha, se prepara. Se prepara para o que está por vir. Porque você vai passar por desafios, mas nós sabemos qual vai ser o fim dessa história. Amém, queridos? O profeta, ele foi específico. Paulo, vai acontecer isso aqui com você. Paulo já sabia exatamente o que ia acontecer com ele quando ele chegasse lá. Paulo já sabia. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Existem momentos, queridos, que nós vamos ter, de fato, que abrir mão de coisas, de pessoas. E não é fácil, sabe? Eu pensando aqui, agora me veio na memória, hoje eu estava olhando, eu estou com as pernas cheias de hematoma. Por quê? Emocional. O meu emocional mesmo, de tudo que eu vivi, de tantos contextos. E sabe, queridos, eu fui sabendo que essa viagem, ela era de Deus. Porém, eu também sabia que eu iria passar por coisas que poderiam me fazer desistir no caminho. E, de fato, eu tive muitas vezes vontade de desistir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Toda vez que uma situação aqui no Brasil, ou uma situação na minha família, ou qualquer coisa acontecia, que eu via que um gigante era derrubado, que aquela situação estava sendo derrubada, aquilo me trazia refrigério, me trazia paz. Eu estou fazendo o que é certo, é um tempo. Eu estou sendo guiada por Deus, foi Deus que me trouxe aqui, eu não estou vindo pela minha própria força. E eu fico pensando sobre isso, né? Eu disse, se alguém dissesse para mim assim, dissesse, olha, vai dar tudo certo. Eu recebi muitas palavras de conexões divinas. Aconteceram, inclusive, essas conexões. Porque Deus tinha esse propósito. Aconteceram essas conexões.
Mas se eu tivesse ficado só com, vai dar tudo, olha, vai ser maravilhoso, você vai ver, vai ser isso, vai ser aquilo. Eu teria... Ou pessoas tivessem dito, não vai ser assim, não faz isso. Tiveram pessoas também que disseram isso, né? Não deixa a Leila ir, não deixa ela fazer isso. Sabe, queridos, quando você tem uma direção da parte do Senhor, você pode ter certeza, os desafios vão chegar. Não vai ser uma caminhada só de tudo perfeito. Até porque nós temos um opositor. E nós vivemos numa terra que o Deus desse mundo chama-se, você sabe quem? Ele é o Deus desse mundo. Então, queridos, são fases que são desafiadoras, que vão estar carregando um futuro, um propósito. É transitório. Quando os desafios chegarem para você e você disser, rapaz, eu não estou, está difícil e tal, pensa assim, eu estou carregando um futuro. Isso aqui tem um futuro, isso aqui tem um propósito, é transitório, vai passar. Eu sei qual vai ser o meu fim. Eu vou permanecer firme. São fases que são desafiadoras, que estão carregando um futuro, um propósito, é transitório. Amém? Sabe, queridos, o que você está vivendo em relação aos desafios, aos gigantes hoje, lá na frente você nem vai lembrar mais. Vai passar. Mas você não pode ficar, ninguém está pegando comigo. Poxa, eu nem recebi nenhuma mensagem hoje. Marlene nem mandou mensagem para mim. Hoje Marlene não mandou mensagem. O pastor, poxa, foi terrível. As pessoas, elas são assim, elas começam a colocar a culpa nos outros, né? Poxa, o pastor nem foi sensível para perceber que eu estou assim hoje. Ninguém está pegando comigo. Ei, rega você. Ora pela situação você. Coloca a sua fé em ação, amém? Deus deu uma promessa para Abraão, mas era ele que ficava regando. Amém? Senhor, obrigada pelas estrelas, obrigada pela areia. Essa vai ser a minha geração. Se anima você, irmão. Você recebeu a palavra, você sabe o que vai acontecer. Se anima você. Cada estação, queridos, ela requer um preparo. Fingir que nada vai acontecer, que os desafios não vão acontecer, não vai fazer com que eles não aconteçam. Eles vão acontecer, a gente querendo ou não. Mas sabe, queridos, vale a pena pagar o preço de oração. Vale a pena pagar o preço lendo a palavra. Vale a pena pagar o preço tirando um tempo na presença do Senhor, se derramando na presença do Senhor. Vale a pena. Porque quando os desafios chegarem, por mais que a gente chore, que a gente queira pedir para sair, que a gente queira desistir, que a gente queira largar tudo, aquilo que a gente está depositando dentro da gente vai nos fortalecer e vai nos ajudar. Mas ficar como um coitadinho, achando que só você passa por isso, deixa eu te dizer, não é só você que passa por isso. Lembra, a vida do Instagram não é bem aquilo que você vê, não. A pessoa posta o que ela quer. Ninguém vai ficar postando ali seus problemas. A vida do Instagram, a vida do vizinho, a grama dele não é mais verde. É grama sintética, é. Todos nós passamos por adversidades, todos nós passamos por problemas. Mas a igreja tal ali está bombando. Você não sabe como é que é a igreja lá, você não sabe dos desafios do pastor, você não sabe o que está acontecendo lá, você não sabe das... mas fulano está prosperando, você não sabe como está ali, o preço que foi pago para estar daquela forma. Para de se comparar. Todos nós vamos passar por desafios. Amém? Nós precisamos estar preparados. Sabe, queridos, estar aqui em Resende, hoje eu pensando sobre isso enquanto eu preparava a ministração, se estar aqui em Resende nos traz muitos desafios. Seria muito mais fácil a gente arrumar a nossa mala e ir para outro lugar. Eu quase que eu disse isso para o apóstolo Guto, manda a gente para outro lugar. Mas nós sabemos e nós ouvimos, queridos, todas as promessas para essa cidade.
Ecoa nos meus ouvidos as palavras do apóstolo Guto, há 10 anos falando para mim, quando ele impôs as mãos sobre mim, o que ele me disse, aquilo ecoa nos meus ouvidos. As palavras de Clícia, quando eu quis fechar o rema, as palavras dela ecoam nos meus ouvidos. As palavras do pastor João. E as palavras de pessoas que passaram aqui, que passaram lá no Verbinho, como o pastor fala. A palavra de Rossana, que quem estava lá ouviu, aquilo ecoa no meu ouvido, nos meus ouvidos. Então, queridos, eu não sei quanto tempo Deus vai nos manter aqui. Deus não falou nada para a gente. A única coisa que eu sei é que a gente está aqui, é para continuar aqui, para levar a obra para frente, para fazer o que Deus não falou nada. As pessoas fazem, e aí, vai para os Estados Unidos. Gente, Deus não falou nada com a gente. Existem palavras proféticas, existe, mas com a gente, Ele ainda não sinalizou nada assim, dentro da gente. Esse é o próximo passo de vocês. Ele não falou nada para a nossa liderança também. Né? Pelo menos eles não falaram nada para a gente ainda. Então, assim, o que eu sei, queridos, é que Deus está nos mantendo aqui. Mas uma coisa é certa, nós vamos ver essa igreja e viver tudo o que Deus prometeu para ela. E eu pensava sobre isso, celeiros fartos, multidões chegando, muitos ministros sendo levantados, os pequeninos sendo estabelecidos, porque Satanás é tão Satanás, que a gente já está com tudo pronto para os pequeninos, mas falta mão de obra, e a prefeitura deu uma segurada no negócio. E a gente já tem autorização do apóstolo Guto para fazer os pequeninos. Tudo pronto. Mas falta as pessoas, falta mão de obra. Mas sabe de uma coisa, queridos? A certeza que eu tenho é que nós vamos ver acontecendo. Pessoas prosperando dentro dessa igreja, coisas acontecendo na vida de irmãos, coisas chegando para a gente, contando, e a gente vai dizer, a gente já sabia. A gente já sabia, porque Deus já tinha dado para a gente a visão, a gente já via lá na frente. Mas as dificuldades chegam? Chegam. E não é pouco não, irmão. Sabe, queridos, eu e o Wellington, a gente se antecipou. Nós nos antecipamos para as mudanças que essa igreja vai passar. A gente se antecipa. Mas tem desafios, tem pessoas contra, mas nada muda o que Deus tem para você e para essa igreja. Vai acontecer. Deus nos deu os vislumbres do que está por vir. Deus te deu os vislumbres do que está por vir na sua vida. Amém? E se, queridos, você ainda não teve esses vislumbres, fica mais intenso, fica mais sensível na sua vida espiritual, porque Deus quer falar com você. Deus quer conversar com você. Aquela conversa ali de pai para filho. Aquela conversa ali, sabe? Que é tão bom quando a gente senta, né? Eu vejo minhas filhas lá conversando com a gente. É tão bom, né? É tão bom quando a gente senta lá e vai bater um papo com o nosso pai. Aleluia. Sabe, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Se você está vivendo um tempo de oposições, um tempo de dificuldades, de desafios, não seja como os 10 espias. Sabe, querido, seja como Caleb. São gigantes? São gigantes, pois nós vamos na força do Senhor. Seja como Caleb. E nós sabemos, queridos, que Caleb foi aquele que depois de 40 anos... que todos desistiram e nada aconteceu. 40 anos. Caleb estava lá. E ele disse, eu ainda estou pronto para ir. Aleluia! Conquistar e voltar. Aleluia! O desafio, queridos, ainda eram os mesmos. Gigantes. Eram os mesmos. Eles estavam lá, nada mudou. Estavam lá os gigantes. Estavam lá os mesmos desafios. Mas ele sabia quem estava entregando a terra para eles. Ele sabia. Aleluia. Amados, quando você sabe que foi Deus que te chamou para algo, para aquele propósito, que é Ele que está te guiando, quando você sabe e tem convicção,
de qual vai ser o seu fim. O que são os gigantes? Você sabe qual é o seu fim. Você sabe o que nos espera. Não sabe? O que são os gigantes nas nossas vidas diante do que nos espera na glória? O que são as aflições que nós temos nessa terra diante do que nos aguarda na glória? Amém, queridos? O que são os gigantes do verbo de Resende diante do galardão que nós vamos receber lá no dia da glória? No grande dia. O que são? Davi, queridos, ele já tinha passado por isso. Você sabe muito bem como Davi enfrentou o gigante. 5 pedrinhas na funda, não foi isso? Você sabe disso, né? Quem é o incircunciso que está se levantando desse tamanho, né? Catoquinho. Não é isso? Quem é este incircunciso? Não negue, amados, que existe um gigante, mas pegue a sua funda, as suas 5 pedrinhas e parte para cima. Não se deixe vencer. Oração, perseverança, a palavra, o meditar, o confessar. Hoje são as suas pedrinhas para derrubar o gigante, para derrubar os desafios. Ah, mas eu não estou aguentando meu marido, meus filhos estão assim. Oração, palavra, meditação. Aleluia! Como a gente diz lá na Paraíba, queridos, dá o sangue na cadela, mas eu não saio daqui, eu não arredo daqui. Aleluia! Sabe qual é o problema, queridos, desse discurso? Está tudo bem, tudo vai bem, irmão. Você não precisa passar por isso. Aí você começa a ouvir aqueles discursos de coaches, né? Que acalentam o seu ego. E aí você de repente se pega dizendo, é isso mesmo, eu não preciso passar por isso. Eu sou o tal. Eu tenho rema. Alguns aqui têm escola de ministros, né? Eu tenho escola de ministros. Tenho 30 anos de igreja, 40 anos, 50 anos. Oh! Nasci no Evangelho. E aí, queridos, nós pensamos que com o nosso currículo, a gente pode chegar e dar uma carteirada. Aqui, ó. Eu tenho rema, tenho a escola de ministros, eu tenho curso de teologia, eu tenho tantos anos de crente. Não. Não se engane, queridos. Não vai ser a nossa carteirada que vai resolver nada. Amém, queridos? Nosso currículo, pode esquecer. O que vai nos salvar é aquilo que nós aprendemos. E quando nós estávamos sentados na cadeira ouvindo a palavra, e você deixou entrar e criar um fundamento e colocou em prática, isso é que vai nos sustentar. Pegou, estava sentado aí ouvindo e colocando em prática um fundamento, não deixou aquela palavra morrer, não deixou aquela palavra cair. É isso que vai nos sustentar nos dias maus. Mateus 4:1, nós lemos a história da tentação de Jesus no deserto. E você sabe, queridos, que a tentação que quando a gente é tentado, né? Eu vou te falar, viu? Aqui está quente pra caramba. Mas você sabe que a tentação é aquilo que você é tentado em algo, ou seja, você pode fazer. Sabe, queridos, eu não tenho dúvidas que nessa história aqui de Mateus 4:1, de Jesus no deserto, que ele poderia ter transformado as pedras em pão, como Satanás falou. Eu não tenho dúvida. Alguém tem dúvida? Pois eu não tenho dúvida nenhuma também. Jesus poderia ter pego esse atalho e transformado pedra em pão. Só que quando nós não entendemos o propósito, o desafio, o caminho que estamos chegando, nós podemos entrar em uma ideia que parece que é lindo, foi um milagre, aleluia! Ele transformou pedra em pão. Mas sabe, queridos, se a pedra tivesse virado pão, a história acabava ali e eu e você não estaríamos aqui. Se Jesus tivesse pego esse atalho, querido, nós estaríamos com um grande problema. Nós nem estaríamos aqui para contar a história, para começo de, né? Nós nem estaríamos. Porque Jesus teria pego um atalho. O atalho de Jesus custaria simplesmente a nossa vida, a sua vida e a minha vida. Se Jesus tivesse pego esse atalho,
O nosso atalho pode custar muitas coisas na nossa vida. Não pegue atalhos. Você não precisa pegar atalhos. Confia no Deus que você serve. Tudo vai passar, porque Deus é bom e a palavra dele é a mesma hoje e para sempre. A palavra de Deus é viva e eficaz, e o que ele prometeu vai acontecer. Com adversidade, com oposição, não sei, mas vai acontecer. Porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Amém, queridos? Queridos, sabe quantas vezes a gente ouve de Satanás: ah, será que foi Deus que colocou vocês em Resende? Sabe quantas vezes Satanás tentou dizer para a gente: vocês não precisam disso, vocês podem mudar, vocês podem pegar um atalho. Será que vocês estão no lugar certo? Ah, queridos, se nós deixássemos a dúvida entrar no nosso coração, iria tomar um lugar. E a Bíblia diz que o Espírito levou Jesus para o deserto. Olha só que interessante. A Bíblia diz que Jesus levou Jesus para o deserto. Jesus tinha convicção que o Espírito tinha levado ele para aquele lugar. E ele tinha convicção que ele não estava lá porque ele quis. Jesus sabia o que ele estava fazendo ali. Vocês estão me entendendo, queridos? Outro ponto, queridos, outro ponto que a gente diz, né? Será que foi Jesus que me trouxe para essa estação? Eu acho que não estou ouvindo a voz de Deus. Aí a gente diz assim, né? Ai, será que foi Deus mesmo? Será que é Deus que está me guiando? Será que eu fiz a coisa certa? Aí você pode entrar na dúvida da sua paternidade. Da paternidade de Deus na sua vida. Talvez eu não escute Deus. Talvez Ele não fale comigo e eu não esteja sendo guiado. A primeira dúvida que o diabo tentou plantar em Jesus foi: se és filho. Se és filhos. Sabe, queridos, o diabo tenta plantar em nossa mente muito isso. Quantas vezes eu me vi lá diante de tudo dizendo... De repente o diabo lançava: engraçado, se eu sou filha, se você é filha, será que você é filha mesmo? Por que você precisa passar por isso tão longe do seu marido, das suas filhas? Afinal de contas, se foi Deus que me colocou aqui, que pai é esse que me coloca em dificuldade? Lançando dúvida. Isso é Satanás, gente. Colocando dúvida da paternidade de Deus, quem é Deus nas nossas vidas, que pai bom Ele é para a gente. Diga para você mesmo assim: a vontade de Deus nunca será uma cilada. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, mesmo que tenha uns desafios aí no caminho. O final é perfeito, é bom e é agradável. Amém, queridos? Como o pastor Bud dizia, amados, pega ali, deixa ali o seu taco de beisebol. Ali, como é que diz? Empunhado, né? Empunhado e vai só rebatendo. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. E ponto final. Aleluia. Sabe, queridos, como ele dizia? Vai lá. Tá, está escrito, Satanás. Deus fez isso com você, está escrito. Foi isso que ele disse. Amostradinho. Uma mostradinha, né? Deixa eu fazer logo a passagem dele. Vocês que só no Rio quem não conhece o meme. Gente, voltando aqui. Está escrito, vai, rebata cada mentira de Satanás. Isso só acontece comigo. Está escrito. Amém, queridos? Eu não estou dizendo, amados, que... Eu volto a dizer que a vida vai ser só desafios, não. E o que eu quero te dizer é que diante da nossa jornada, nós vamos ter desafios. E não tem opção, você não pode desistir no caminho. Você não pode retroceder. Tem muita gente desistindo no meio do caminho. Ei, amados, a Bíblia diz, e ela deixou claro que nós teríamos os desafios, mas ele diz: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo.
Eu venci. Queridos, você precisa ter ânimo, bom ânimo, você precisa acreditar, você precisa perseverar, você precisa entender que não é só com você, que as coisas não acontecem. O diabo é diabo para todo mundo. E tem uma coisa que eu sempre me lembro: o diabo não joga pedra em árvores que não dá fruto. Está dando fruto? 2 Timóteo 4 diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino, pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo aos seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam os que seus ouvidos coçando desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente os seus ministérios, o seu ministério. Amém? As pessoas, elas querem ouvir um discurso hoje que afaga o ego, mas nós, queridos, nós pregamos a palavra. Amém? A Igreja Verbo da Vida não é coach. Coaches não sobe aqui. Se for para pregar, tem que pregar, sobe aqui quem for pregar a palavra. Então, nós não vamos alimentar os egos. Nós vamos pregar o que a Bíblia fala. Amém? O que é oportuno e o que não é oportuno. Pessoas vão ficar com raiva se a gente combater, por exemplo, o pecado. Se a gente disser que fumar é errado, que beber é errado, as pessoas vão sair da igreja ou vão ficar de cara feia para a gente. Está tudo certo. Nós vamos pregar o que a palavra diz. Amém, queridos? Nós vamos ficar firmes com essa palavra. Nós estamos construindo a nossa casa na rocha. Amém? O texto de Mateus que fala sobre a casa na rocha requer esforço, construir fundamentos, edificar. Amém, queridos? Não adianta você construir sua casa na areia e ficar lá, aleluia, não vai chover, amostradinho, não vai chover hoje. Aleluia, aleluia, Jesus, não vai chover, não vai chover. Eu sou da fé, não vai chover. Aonde ele disse para nós construirmos a casa na rocha, aí vai e constrói na areia. Sinto muito. A tempestade, ela vai chegar. Não estou praguejando, não. É a Bíblia que fala. Ele disse que a tempestade ia vir e nessa casa a ruína ia ser grande. Não adianta a gente construir a nossa casa na areia e ficar lá. Não, não vai chover. Vai chover. E aquele que não construiu vai sofrer os danos. Porque ele disse, queridos, na Bíblia, que houve uma casa que aquela pessoa ouvia e praticava. Parafraseando agora para cá. Ouvia e praticava, ouvia e praticava, ouvia e praticava, ouvia e praticava. Fundamento, 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 edificação, edificação. A tempestade veio, a casa ficou de pé. E ela aguentou, ficou firme no seu propósito. Requereu mais esforço, construir aquela casa. Foi difícil, foi mais difícil? Foi, mas ela ficou de pé. Guto, ele conta que estava em Recife, em uma casa missionária, esperando um irmão que ia buscá-lo porque ele ia ministrar na igreja. E ele recebeu uma ligação. E aí Guto diz, vamos nos atrasar, essa chuva está trazendo muitos problemas no trânsito e tal. Ele recebeu uma ligação dizendo, Guto, vamos nos atrasar. Essa chuva está trazendo muitos problemas no trânsito. E aí Guto pensou, chuva? Que chuva? Quando ele foi na janela, a chuva era muito forte e estava desabando o mundo. Mas a estrutura daquela casa era tão forte que ele, dentro da casa, ele não percebeu. Veja, querido, as chuvas trouxeram problemas, mas ele estava protegido, ele estava seguro, porque alguém se importou em colocar o fundamento, colocar uma edificação para trazer segurança para aqueles que estariam naquela casa.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem sido um bom abrigo para as pessoas que chegam para você? Você tem sido segurança para seus amigos, para a sua família, para os seus irmãos? Você tem sido um bom abrigo? Porque se você constrói bem seus fundamentos, você pode dormir em paz, enquanto os ventos estão soprando. Jesus dormiu naquele barco. Ele sabia que ia chegar na outra margem. Amém? Queridos, a vida de fé é maravilhosa. O texto que diz que nós comeremos o melhor dessa terra, ele é real. Amém? Você fica animado em saber que Deus tem o melhor para você nessa terra? Você fica animado em saber que os melhores empregos você pode ter? Você fica alegre em saber que os seus filhos serão os melhores? Que você vai ter as melhores vagas? Você fica animado com isso? Quantas ministrações a gente já ouviu, né? Existe uma mesa de banquete na nossa frente. Venha e pegue. Quantas ministrações a gente escuta? Isso é uma verdade poderosa. Eu creio em filhos inteligentes, filhos que não vão se corromper. Eu creio nisso. Eu creio em prosperidade. Eu creio em tudo isso. Eu estou firme, amados, eu estou sólida. Mas sabe de uma coisa? Você já deve também ter ouvido isso. Com certeza, eu já ouvi isso, alguns ministros falando sobre isso. Não fique tão aleluiado. É engraçado, mas é sério. Não fique tão aleluiado na mesa do banquete, ao ponto de esquecer qual é o seu propósito e aonde você vai chegar. Não fique tão aleluiado. Não é, queridos, que você vai estar numa luta. Você já sabe que Jesus já venceu. Ele já venceu. Diga, ele já venceu. Jesus já venceu. Mas nós estamos na terra desbravando, avançando em território inimigo, em território que não é nosso. Nós estamos desbravando, as portas do inferno não podem prevalecer. Sim, Leila, as portas do inferno não podem prevalecer. É verdade, não pode. Mas você já pensou por que fala das portas do inferno? É porque nós estamos, queridos, arrombando as portas do inferno. É porque nós estamos arrombando. Eu vou à frente, eu vou abrir caminho, eu vou para o campo de batalha. Eu sou vencedor em Cristo. Amém. Eu queria pedir para o louvor subir. Aleluia. Eu queria que cantasse a última música que vocês cantaram antes de eu subir. Para finalizar, eu vou ler Hebreus 10, 38, que diz: mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Vou ler de novo, para você prestar atenção em mim, não olhar para o pessoal do louvor. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, diga, contudo, se retroceder, não me agradarei dele. O meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. Gente, a Bíblia é muito clara e nem precisa de grandes coisas para nós entendermos o que está escrito aí. Quem é justo aqui? Quem vai retroceder aqui? Porque, amados, Deus não se agrada naqueles que retrocedem. Quando chegarem os desafios e as oposições, não retroceda. Não desista. Não desista do que Deus tem para você. Não desista dos planos de Deus. Não dê voz ao mundo. Não dê ouvidos ao mundo. Amém? Querido, se Deus falou isso aqui, é porque Ele sabia que haveria essa possibilidade de pessoas retrocederem. Deus sabia que em algum momento nós poderíamos ficar tentados a olhar para trás. Eu não sei você, mas eu já fiquei tentada a olhar para trás algumas vezes. A olhar lá para Campina Grande, para a minha vidinha lá, com os meus amigos e com meus familiares. Eu não sei você, mas eu
Muitas vezes já me vi tentado. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, eu não me agradarei dele. Não retroceda. Não olhe para trás, amém? Deus está dizendo essa noite para você: vai filho, vai filho, vai filho. Deus está pegando na sua mão, queridos, essa noite vai dizer: eu estou contigo. Independente das oposições, as coisas estão acontecendo, mas eu estou contigo. Aleluia. Deus está segurando na sua mão, querido. Ele está dizendo: eu estou contigo, eu vou te ajudar a vencer esses gigantes. Os desafios. Você vai vencer com fé. Não negando as circunstâncias, mas tendo a certeza que essa palavra ela funciona. Que confessar a palavra, praticar a palavra funciona. Que oração funciona. Você não vai pegar atalhos. Você não precisa pegar atalhos. Aleluia. Não pegue atalhos, queridos. Não pegue atalhos. Simplesmente confie. Pegue suas 5 pedrinhas, oração. Persevera. Meditação, leitura da palavra. Sabe, queridos, pega as suas pedrinhas e vai para cima do gigante. Vai para cima dos desafios. E aí sim, você vai dizer: tudo vai bem. Aí sim, você vai poder dizer isso. Não usar isso como um jargão, como muitos estão fazendo agora. Chega a me dar um arranha aqui quando alguém diz para mim. Eu digo: ô Senhor, me ajuda para eu ficar com a minha boquinha calada. Isso não é um jargão. Não é uma frasezinha de efeito, como muita gente está fazendo. E eu vou parar por aqui, senão a outra Leila, né? Sabe, queridos, eu gostei de uma comparação que uma ministra... Pode se levantar, fica de pé que eu vou finalizar. Eu gostei de uma ministração que uma ministra... Ela compara a vida dela a um filme de ação. E eu peguei isso para a minha vida. Mas eu peguei para a minha vida de verdade. Você não tem noção. Eu agarrei, eu disse: eita, isso aí foi para mim. Eu tomei, ela falou, isso aí foi para mim. Você sabe que ali o filme 007, ele tem muitos recursos. Quem já assistiu 007 aqui? Ele tem muitos recursos, né? E ele tem uma equipe maravilhosa. Mas em algum momento do filme, não sei se você lembra, o avião ele explode. Né? E naquele momento que o avião explode, ele está sem paraquedas. Ele cai sozinho, ele está sem o time dele, sem a equipe dele. E ele está sozinho no deserto. Quantas vezes a gente está assim, sozinho, se sentindo sozinho no deserto? Um monte de gente ao nosso redor, mas parece que a gente está só. Você já passou por isso? Parece que não tem recursos. Parece que os recursos não tem. Parece que não tem equipe. Mas existe uma cena seguinte. E na cena seguinte, aparece lá James Bond com um canivete, James Bond, né? O canivete James Bond. E aí, de repente, ele está no QG, com todo aquele arsenal, aquela equipe pronta, com o canivete James Bond. Queridos, se eu te dissesse que não tinha paraquedas, que não tinha equipe, que não tinha nada, você ia dizer: opa! Opa, não. Vai dar ruim esse negócio aí. Mas existe uma cena seguinte. Existe uma cena seguinte diante dos nossos desafios. Diante das coisas que se levantam. Existe uma cena seguinte.
O que você está passando? Quais são as adversidades? Existe uma cena seguinte. O que você precisa fazer, queridos? Pegar a sua espada. Aleluia. A sua espada afiada. Cadê a sua espada? Como é que diz? Desembanha a espada que já está aqui dentro, ó, de você. Amados, é assim que nós vencemos. Desembanhando a nossa espada e dizendo: está escrito. Quando você desembanha a sua espada, você diz: está escrito. Diante dos desafios está escrito. Diante da doença está escrito. Diante da falta está escrito. Diante dos problemas que se levantam no trabalho está escrito. Diante do que for, a Bíblia vai ter. Desembanha. O seu canivete é isso aqui, ó. A palavra que vai te levar para uma outra cena. A palavra de Deus vai te dar uma outra cena, vai te levar para uma outra cena. Eu não sei agora onde você se encontra nesse filme de ação, mas eu sei de uma coisa: a palavra de Deus te leva para uma outra cena. E não se importe, os desafios não chegam só para você. Agora eu quero te dar um conselho: ore, busque. Busque, porque o Senhor vai te dar estratégias. Ele é um Deus que tem solução para tudo. Ele tem solução para tudo. Amém. Pai, eu te dou graças pela vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos essa noite, Senhor. Oh, Pai, nós sabemos que o diabo lança tantas coisas na mente das pessoas, das nossas mentes mesmo. Colocando em dúvida a sua paternidade, o seu amor por nós. Colocando às vezes, Senhor, querendo que a gente olhe para trás. A gente sabe, Pai, que essas são as astúcias e as formas que Satanás tem de trabalhar. Mas eu oro por cada um que está aqui essa noite, Pai, que está ouvindo isso aqui, Pai. Vão passar pelos desafios, vão passar pelos gigantes, com oração, com palavra, com meditação, sabendo qual é o futuro deles e o que a palavra diz para cada um deles, sobre cada um deles. Eu oro, Senhor, por um tempo de avanço, por um tempo de crescimento, por um tempo onde coisas vão acontecer, onde vai ser sobrenatural, Paizinho. Nós cremos, nós declaramos por um novo tempo, por uma nova estação na vida de cada um que está aqui essa noite. Por familiares sendo libertos. Aleluia. Por casas sendo restauradas. Por filhos voltando para os caminhos. Em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. A Tua palavra, ela é eficaz e nada muda isso, Senhor. Diante das adversidades, Pai, diante das situações que se levantam, Pai, nós podemos sim dizer que nós somos mais que vencedores, porque Jesus já venceu. Mas nós sabemos que até nós chegarmos no grande dia diante do Senhor, nós estamos vivendo em um mundo que coisas vão se levantar para tentar nos parar, mas nós ficamos com a palavra. Nós ficamos com a palavra, Senhor. Aleluia, Pai, obrigada. Obrigada por um tempo de refrigério na vida de cada pessoa que está aqui. Por um tempo de crescimento, por um tempo de avanço. Pai, portas se abrindo, Senhor, nos seus trabalhos, Senhor. Acontecendo tudo aquilo que eles têm buscado, que eles têm orado, Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós podemos confiar em Ti. E que Você é bom, que Você é o nosso Pai. Tempos de refrigério. Eu declaro para essa igreja. Tempos de refrigério para a nossa igreja, Pai.
nas finanças, para os membros dessa igreja, para aquelas pessoas que vão vir. Vai chegar, Pai, tudo o que o Senhor falou vai acontecer. Porque o Senhor não é homem para mentir. E nós ficamos com a Tua palavra, Pai. Obrigada por ministros sendo levantados, por mais chegando. Obrigada, Senhor, por a gente podendo alargar as tendas, Paizinho. Aleluia. E obrigada por esse povo que vai pegar junto e vai fazer acontecer. Nós acreditamos em cada palavra que foi ministrada. Amados, você pode trazer à sua memória algo que Deus ministrou para a sua vida, que talvez você não tenha esquecido, ou você consegue trazer à sua memória agora? Algo que Deus disse para você? E aí o que você lembrou agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está fazendo algo, você está regando, você está orando, você está declarando mediante aquilo que Deus falou para a sua vida? Não deixa morrer as promessas do Senhor para a sua vida. Há coisas para você, tem coisas prontas já, o banquete está pronto, está tudo lá pronto para você pegar, como a gente se... Mas não fique disperso. Não fique disperso. Não fique disperso. Regue com oração, regue com a palavra. Medite a palavra, medite na palavra, medite no que foi dito para você. Confia de todo o seu coração, porque vai acontecer. Se mantém firme, se mantém de pé. Passa pelos desafios, dando glória a Deus. E aí sim, você vai poder dizer, tudo vai bem. Está tudo bem, porque o Senhor é comigo. Porque o Senhor me fortalece. Porque o Senhor não desistiu de mim. Porque eu não coloco em dúvida a paternidade dele. Não coloque em dúvida que você é a menina dos olhos do Senhor. Não coloque em dúvida o que ele tem para você. O que ele prometeu para você. Não deixe o diabo dizer que foi coisa de homens. Você sabe que não foi de homens. Você sabe que foi Deus falando com você. Você tem convicção disso. Mas as adversidades muitas vezes nos coloca porque quer nos puxar para baixo. Mas você tem o direito de escolha. Escolha fazer o que é certo. Obrigada, Senhor. Obrigada por esse tempo, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui. Por essas pessoas tão conectadas com a palavra. Por essa atmosfera, Senhor, tão poderosa. Obrigada pela sua paternidade, pelo seu amor, Pai. Nós te amamos do fundo do nosso coração. Nós te amamos com todas as nossas forças. E nós nos recusamos a olhar para trás. Obrigada, Senhor, por um novo tempo. E por uma estação nova na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui. Eu declaro refrigério, força e alegria na vida de cada um dessas pessoas. Nada vai nos parar. Nada vai parar o que o Senhor tem para a vida dos meus irmãos e dessa igreja. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia, você pode levantar suas mãos e adorar o Senhor. Em ti, muralhas caem, portas se abrem. Eu posso ir além. Em ti, eu tudo posso.
da tempestade. Tua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és da batalha. Sombra da tempestade. E me assombra. Vitorioso és da batalha. O que temer em todo tempo tu nada. Aleluia. O Senhor é bom. Queria que você olhasse para o seu irmão, está ao seu lado, sua irmã. Dissesse para ele o seguinte. Diga assim, olha. Os desafios estão aí. Mas o teu pai, o teu irmão mais velho, chamado Jesus, está chamando você para andar sobre as águas. Vem viver essa aventura. A aventura da fé que não nega os desafios, as dificuldades, mas que está firme em Deus. E sabe o que está no final. Diga para seu irmão, sabe qual é o resultado no final? Faz assim, ó. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia! Cadê nossos visitantes aí? Queridãos, depois queria que você procurasse esse rapaz aí, esse jovem senhor. Ele está aguardando você, tem todo um carinho da igreja para vocês, amém? Lembrando a você, querida, a nossa super quinta, não falte. Vai vir especial. Nosso culto, amém? E vem animado para o mês de julho. Grandes coisas o Senhor tem feito. Tem outra visitante? Então, procura ele ali também, tá bom? Tá certo? Então, mês de julho tem muita coisa boa. Amém? E no nome de Jesus, querido, pega a palavra, coloca em prática. Na terça-feira, faça o culto doméstico. Lembre do que você ouviu hoje. E se fortaleça no Senhor. Glória a Deus. E lembre-se de uma coisa também. A oração não é o último recurso. É o único e primeiro recurso. Amém? Então você vai em paz e na prática da palavra com alegria. Celebrando uma semana abençoada. Não temas. Não temas sombra da tempestade. E tira o medo que te assombra. És na batalha.